Olá, gente. Vamos falar um pouquinho hoje, pessoal do sexto ano, né? Vamos falar em propriedades físicas dos materiais. Então, presta atenção que vocês vão poder ver dentro da sua casa muita coisa que a gente vai falar aqui, tá? Então, nós vamos falar no roteiro 6. Presta atenção. Então, as propriedades físicas são aquelas que são observadas ou medidas sem haver alteração na composição do material e podem ser gerais ou específicas. As propriedades físicas específicas que estudaremos são condutibilidade térmica e elétrica, resistência e permeabilidade. Então, aí nós temos alguns exemplos de condutibilidade térmica e elétrica, tá? Analise as etapas da construção de uma casa e os materiais adequados de acordo com suas propriedades físicas. Então, quando a gente vai fazer uma casa, a gente tem que saber escolher o material. Senão, essa casa, quando você for morar, ela vai ter um monte de problema que você vai ter que estar ajustando, né? Então, o que é necessário para construir uma casa? Alicerce é a fundação de uma edificação, ou seja, o elemento estrutural que recebe as cargas das superestruturas e as transmite para o solo, mantendo sua estabilidade. Então, é a base. Então, você vai usar o ferro, que está aí no exemplo, mas você vai ter que fazer uma estrutura, um baldrame, uma coisa bem pensada, uma coisa que você, mais tarde, você vai viver ali dentro, muitos anos, ela tem que ser resistente, tá? No caso da fundação de uma casa, as respostas às forças mecânicas, qual é o comportamento do material quando sujeito a cargas externas e sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem se deformar, quebrar ou rachar são fundamentais. Você tem que pensar nisso na hora que você vai comprar o material. Tem que comprar um material de qualidade e a gente tem que medir o tamanho que eu tenho lá para fazer certo. Como a fundação precisa sustentar toda a estrutura da casa, os materiais precisam ser mais resistentes. A resistência é a capacidade do material de resistir a uma força a ele aplicada, forças da natureza. Vai chover, vai fazer sol, vai chover, vai fazer sol, vai. Espero que não tenha terremoto, espero que abalos de carro passando, que às vezes abala o piso um pouquinho. A gente tem que pensar em tudo isso. Então, aí do lado, a gente tem alguns exemplos de resistência, né? Da fundação da casa. Então, olha lá, cimento, areia, bloco, madeira, pedra, viga, de cimento, né? Ali são lajotas. Isso é necessário para poder fazer a fundação da casa. São materiais de resistência, tá bom? Então, continuando. Na construção das paredes, quais seriam os melhores materiais, considerando que elas devem proteger do sol, da chuva e do vento? Outra propriedade física dos materiais é a permeabilidade, que caracteriza a capacidade de um meio de transmitir a passagem de fluidos, líquidos e gases. Se o material permite a passagem de água, por exemplo, ele é permeável. Caso o material não permita a passagem, ele é impermeável. Então, aí nós temos um asfalto, mostrando que pelo asfalto passa água, tem que passar água da chuva, porque a água da chuva tem que chegar no subsolo, para poder lá embaixo virar um lençol de água e desaguar em algum lugar. Depois nós temos a telha, a nossa telha ela não pode passar água de jeito nenhum, então ela é impermeável, né? Senão num dia de chuva a gente vai, haja panela para pôr embaixo das goteiras, né? E ali nós temos o cano de PVC, por onde passa a água da nossa casa, a água que vai suprir a nossa pia, banheiro, tanque, máquina de lavar, a água corre ali dentro. Então, ele é impermeável, tá bom? Aí, uma outra propriedade que pode ser importante é a condutibilidade térmica, pois a sensação térmica em uma casa pode ser melhor dependendo do material. Por exemplo, embora na maioria das casas brasileiras não se utilize madeira, ela é um material com boa isolação térmica.
Os isolantes térmicos isolam a passagem do calor, porque o calor está batendo na telha e a telha está transmitindo calor para casa. Então, dependendo de como é, a nossa casa vai ficar abafada, né? Os mais utilizados são plástico, borracha, madeira, lã, isopor, dentre outros. Já os condutores térmicos facilitam a passagem de calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. O exemplo mais comum de condutor térmico é o metal. Aí são os fios. Eu tenho que ter energia elétrica na minha casa. E ela vai por onde? Ela vai pelos fios, tá? E qual material deve ser escolhido para a instalação elétrica? Tem que ser um material de qualidade também. A propriedade física que diz respeito a se um material conduz ou não eletricidade é a condutibilidade elétrica. Os materiais podem ser condutores ou isolantes. Condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior, sob a forma de uma corrente elétrica com grandes facilidades. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres, que podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial. Então, é assim, os fios que acendem as luzes da nossa casa tá elevando os elétrons livres, tá? Os metais são bons condutores elétricos, por isso que dentro dos fios eu tenho cobre, que é o metal. Os materiais isolantes dificultam a passagem de cargas elétricas. Os elétrons não são conduzidos com facilidade, como no caso dos condutores. Os fios são revestidos com um isolante para que não haja risco de curto-circuito. Gente, tem o fio, encapando o fio nós temos plástico ou borracha. Porque se a gente pegar nesse fio, a gente não vai levar um choque. Então, eu tenho que ter um isolante, olha lá, ó. Exemplos de materiais condutores, onde também há isolantes. Olha lá. Dentro do fio, eu tenho o metal, geralmente o cobre, que é o condutor. E a isolação é o plástico ou a borracha. É condutor isolado, que diz ali. Aqui, ó, no segundo, é a mesma coisa. Eu tenho o cabo unipolar, mas ele tem o condutor, que é o metal, a isolação e a cobertura. Ele tem mais ainda proteção, isolante. E no outro, que é o cabo multipolar, ele tem vários fios lá dentro, olha lá, um de cada cor, todos eles encapadinhos, e por fora ele tem outra capa. Então, é o isolante. Então, aqui no grande está mostrando o isolante e o condutor. Não é isso, gente? Legal. Então, é isso aí. Após a leitura e compreensão do texto, responda. Aí são 3 questões que vocês vão achar dentro do texto. Nós falamos isso, pode olhar lá que você vai achar, tá? Pode ler no seu roteiro, pode voltar aí ou ler, sem problema nenhum. Primeira, você já reparou que as tomadas e os fios elétricos são todos envoltos em plástico? Por que isso é feito? Como é que seria se não tivesse o isolante ali? 2, existem materiais como o concreto, o aço, o cimento e a madeira que, por apresentar excelente capacidade quando sujeito a cargas externas, são muito utilizados na fundação de casas. Qual é esta capacidade comum entre eles? Lembra lá no começo que nós falamos? Tem que fazer uma base bem sólida. Que nome que leva essa propriedade, né? 3, o PVC é amplamente conhecido pelo uso na composição de tubos e conexões para a condução de água fria e esgoto. Qual a sua propriedade física que justifica a sua utilização na construção civil? Tá lá, tem até uma foto. Gente, beijo, até a próxima. Tudo de bom para vocês.